Terminei o relacionamento porque ele morava ainda com a mãe. Pois é. Então, vamos lá. Tive um relacionamento ultra saudável. Nossa senhora. Um cara super espiritualizado, maravilhoso, divo, muso. Treinava em todo santo dia. Maravilhoso, gente. A gente viajava juntos, fazia várias coisas legais juntos. Era realmente muito bom. Éramos super parceiros. Porém, qual que foi o BO pra mim? Eu moro sozinha há 4 anos. E eu moro em outra cidade. Ele mora em outra cidade. Ele mora, na verdade, na minha cidade natal. Ele morava com a mãe dele, trabalhava com o pai dele. O pai deve trabalhar ainda, mas com a mãe ele morava, não mora mais agora, olha só que coisa. E, gente, é muita diferença. Não dá. Tipo assim, simplesmente não dá. Por que que não dava pra mim? Porque é uma pessoa que, primeiro, tinha 30 e poucos anos, né, mais velho que eu, e não tem noção. O homem, ele já é mais... Mulheres, vamos concordar que o homem ele já é mais lento naturalmente pra perceber certas coisas, né? O homem tem que escancarar na cara dele algumas coisas. Mas o cara que nunca morou sozinho e que ele vive sendo cuidado pela mãe, que a tendência? Rapaz, esse cara aí foi um livramento. A mulher falou que o cara era gente boa, um cara bacana, espiritualizado, um homem decente. Ou seja, ela achou um homem que quase todas as mulheres estão procurando hoje em dia. Um cara decente, parceiro, espiritualizado, de família. É o que elas alegam, pelo menos que procuram, né? A gente sabe que a maioria delas mente, na verdade não buscam um cara assim, tanto que essa digníssima é a prova disso. Ela achou um cara decente, bacana para se relacionar, e aí fez o quê? Teve que achar algum problema para dispensar o rapaz. Qual foi o problema? Pelo que ela iniciou falando aqui no início do vídeo, foi que o cara mora com a mãe dele. E aí eu te pergunto, se o cara mora com a mãe dele para cuidar dela, a mulher que colocou ele no mundo, qual que é o problema nisso? A digníssima acha que o cara devia abandonar a mãe dele para viver um relacionamento com ela, escantear a mãe, deixar a mãe de lado, coisa de gente que não tem muita noção, né? Esse senhor aí se livrou foi de uma bucha. Imagina se ele tivesse casado e ficado junto com essa digníssima com a mentalidade que ela tem. Só ia arrumar problema para a vida dele. E essa é uma reclamação de muitas mulheres. Ah, não ficou com um homem que mora com a mãe, com o pai. Ou até aquele argumento, o homem que mora com a mãe não é homem de verdade, é um moleque, é um menino. Esse scope aí que as digníssimas ficam falando, né? Pra menosprezar os homens, colocar os homens aí pra baixo. Elas não sabem a situação em que o cara vive, as circunstâncias, se a mãe dele precisa ali de um auxílio e de um cuidado, ou simplesmente se o cara só decidiu ficar morando ali com os pais, porque se dá muito bem com eles, o ambiente é bom, é agradável, propício ali para se desenvolver. Tem homens que vão ficar morando com seu pai mesmo até um pouco mais tarde, tem outros que vão sair de casa bem cedo, né? Essa é uma escolha que cada homem tem que tomar aí na sua vida. A gente também sabe que o país não tá fácil, né? A economia tá uma merda, o país tá quebrando e moradia tá cara pra caramba, então também tem essa questão. Mas vamos ver aí, né, o início do vídeo e a argumentação dessa digníssima. Acontece quando você entra num relacionamento e até vai morar junto com a pessoa futuramente, né, que eram os planos, em algum momento, a sua parceira, a mulher, ela vai virar sua mãe. E eu vi isso acontecendo tanto, mas assim, tanto. Por exemplo, a gente ia tomar café da manhã. Então eu sempre fazia o café da manhã porque ele não sabia ligar o fogão. Sim, ensinei, obviamente. Não sei se aprendeu, mas que eu nem ensinei. Depois aprendeu. Não sei se lembra, mas aprendeu. E aí eu sempre preparava as comidas, porque aí fazer comida já é um nível assim, né? Um pouquinho mais assim. E enquanto isso, o que você pensa por uma parceria ali? Porque como ele morava com a mãe em outra cidade, ele sempre vinha passar o final de semana aqui em casa. Que era uma coisa que depois acabou me incomodando muito também. Eu falei, mas sempre eu que tenho que receber, sempre eu que tenho que servir, eu que tenho que pensar no jogo de cama, eu que tenho que pensar no jogo de toalha, eu que tenho que pensar, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, né? A gente nem mora junto, né? Porque morar junto, beleza, aí dá tudo certo. E aí teve um dia que ele tava sentado no sofá, tipo,
vendo, sei lá, algum programa na televisão e eu pensando, eu falei, gente, eu tô me sentindo muito a mãe que tá servindo o filho que tá vendo desenho no sofá, sabe? E eu comecei a não passar mais a enxergar ele como um homem. Eu não conseguia passar, não, né? Nunca consegui enxergar. Eu enxergava ele como... Eu não conseguia enxergar ele como homem. Ponto. Tipo assim, não sei se eu enxergava ele como mais uma criança, um adolescente. Eu não sei. Eu conversava disso muito com a minha terapeuta. Eu falava, meu, por que eu não consigo enxergar ele como um homem? Por quê? Aí depois eu olhava situações assim e eu falava, tá um pouco óbvio do porquê não, né? E eu gostaria de convidar você que está gostando do conteúdo a dar um like no vídeo e a se inscrever no canal para ajudar na entrega desse conteúdo e ajudar a gente a continuar produzindo vídeos. É, isso aí que ela falou não tem muito a ver não com a realidade. Por exemplo, eu morava com os meus pais até 2 anos atrás, passei a morar sozinho. Só que eu sabia ligar um fogão, fazer um café, fazer alguma coisinha, um macarrão ali para me alimentar. Também, se não soubesse, conseguiria pedir um iFood, alguma coisa assim, ia ter que trabalhar um pouquinho mais, que o iFood acaba saindo mais caro do que cozinhar. Pelo menos aqui em São Paulo, eu acho. Mas é questão do cara também saber o mínimo, né, o básico ali de como cuidar, administrar uma casa. Se o cara morava com a mãe dele, com o pai dele, nunca aprendeu isso, realmente é um erro dele. Mas não é por causa que ele morava com o pai e com a mãe. Porque a maioria dos homens moram até certa idade com o pai e com a mãe. E eu acho que pelo menos metade aí desses homens sabem fazer o básico ali dentro de casa, né. Aí para sair de casa depois e morar sozinho ou até se o cara for meio maluco e quiser se casar com uma modernete, ele vai saber fazer o básico ali. Então isso não é questão de morar com o pai e a mãe ou não. Isso é questão mais do cara ser preguiçoso e tal. E isso eu me refiro ali sobre a questão de cuidar da casa, né. Só que tem outra questão que ela trouxe, que seria referente ao cara ir casar com ela, morar junto com ela e querer que ela fizesse o papel de mãe dele. Isso daí acontece mais quando o cara é folgado mesmo. Aí o cara vai querer que a mulher dele seja uma mamãezinha. Mas engraçado que as mulheres cobram tanto que o homem faça o papel de homem e tal, né? Seja o homem ideal, aquele que elas procuram, mas também vai pedir para elas acenderem o fogão, cozinhar um negocinho, passar um café, passar um pano ali no chão. Vai pedir pra modernete fazer atividade doméstica pra você ver. Aí elas também não querem, né. Elas querem que os homens sejam da moda antiga, só que elas podem ser modernas. Não concordo com o cara querer jogar todo o trabalho de casa pra mulher, né, dá pra ajudar ali, fazer uma coisinha ou outra. De repente os 2 trabalham, mas também não é o fim dos tempos, né. Nada que o cara ali morando sozinho ou se morar com a digníssima dele não consiga ir aprendendo e tal, aos poucos ali. Ele já deveria saber fazer isso, né. Mas, se não sabe, aprender também não é impossível. Gente, eu não me sinto segura do lado dele, porque ele ainda não sabe ser homem o suficiente pra cuidar de uma mulher, pra trazer essa segurança. E aí foi quando eu entendi da importância de estar ao lado do homem que te deixe segura. Isso é muito importante. Aí, detalhe, ele veio me chamar uma das vezes pra avisar que ele decidiu que ia morar sozinho. Nesses mais de sei lá quanto tempo separados. E aí eu falei, ai, boa sorte. Um beijo, tchau. E aí ela conclui ali falando que foi até pra terapia, pra trovar aí sobre o cara, pra dizer pra terapeuta que não consegue ver o cara que ela estava se relacionando como homem, que via ele como um menino. Eu acho um pouco de exagero, né. Mas de qualquer forma, a responsabilidade dela, se isso for verdade, ela ter se envolvido com, entre aspas, "um menino, um moleque", a responsabilidade é dela, foi ela que escolheu o cara. Então se o cara é um preguiçoso, vagabundo, folgado, filhinho da mamãe, você que escolheu sair com ele, se relacionar com ele, né. O cara era assim, você que topou o relacionamento. Mas, né, as digníssimas sempre costumam jogar a culpa nos outros, a culpa nunca é delas. Mas é isso aí, rapaziada, mais um videozinho aí do caos pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, caso tenham gostado deixem aí o seu like, o seu comentário e se inscrevam no canal. Muito obrigado e um abraço, rapaziada.